Em um mundo cada vez mais dividido entre direita e esquerda, é difícil encontrar uma discussão política em que o nome da Venezuela não apareça. Desde que Hugo Chávez foi eleito presidente pela primeira vez em 99, iniciou a implementação do que ele chamou de socialismo do século XXI. A Venezuela divide opiniões. Para uns, o país é um símbolo de resistência ao imperialismo norte-americano e uma democracia comum. Para outros, é um regime ditatorial que representa o fracasso do modelo socialista. Paixões políticas à parte, o país viveu uma das piores crises de sua história, com mais de 7 milhões de refugiados e uma inflação que desvalorizou a moeda local drasticamente. Mesmo com esse cenário devastador, Nicolás Maduro não só conseguiu se reeleger, como também aumentou o seu poder dentro do país. Tudo indicava que os seus planos eram de permanecer no cargo por muitos mandatos. E falando dos eventos mais recentes, na última eleição do país, Maduro saiu novamente como vitorioso. No entanto, a maior parte da população do país, assim como diversas outras nações pelo mundo, contestaram essa vitória, alegando fraude e exigindo uma investigação mais minuciosa. E ao que tudo indica, realmente houve fraude nas eleições. Estaremos presenciando os últimos momentos de Nicolás Maduro e do chavismo à frente da Venezuela. Existe alguma possibilidade de Maduro aceitar uma eventual derrota nas urnas? Se você quer saber as respostas, assista a este vídeo, pois hoje vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a Venezuela e o possível fim do governo de Nicolás Maduro. Mas antes de começarmos, deixe um like e se inscreva no canal. Assim, você nos fortalece e fica por dentro de todos os últimos vídeos. Muito obrigado pelo apoio e vamos agora começar a nossa investigação. O chavismo na Venezuela. Hugo Chávez esteve à frente da Venezuela por cerca de 14 anos e teria ficado mais tempo se não fosse o câncer que o matou aos 58 anos. Apesar de uma tentativa de golpe que o tirou do poder por 2 dias em 2002, poucas vezes o presidente viu o seu poder ameaçado. Com a Venezuela produzindo mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia e o preço do commodity nas alturas, o presidente tinha os cofres cheios para implementar várias medidas sociais que ajudaram a aumentar a sua popularidade. E pessoal, estamos falando da Venezuela, hein? O mesmo país onde hoje, com o salário mínimo do Brasil, você seria considerado rico. País esse que há cerca de 50 anos era considerado um dos países mais ricos do mundo. O apoio popular a Chávez se converteu em mais poder político, e Chávez e seus aliados passaram a controlar praticamente todas as instituições do país, além de, na prática, comandar tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário. Chávez sempre contou com o apoio incondicional dos militares venezuelanos. Além disso, criou a Milícia Nacional Bolivariana, que treinou e armou mais de 4 milhões de civis para defender o governo. Toda essa estrutura foi herdada por Nicolás Maduro, quando Chávez decidiu nomeá-lo como sucessor, no final de 2012, poucos meses antes dele falecer. Como vice-presidente, Maduro assumiu o poder de maneira oficial no dia 5 de março de 2013, quando Chávez foi declarado morto. Entretanto, segundo a Constituição venezuelana, ele não poderia assumir o cargo durante o resto do mandato e foi obrigado a convocar novas eleições. O novo pleito aconteceu pouco mais de um mês depois e Maduro saiu vencedor, porém com uma margem muito pequena de votos. Foram pouco mais de 200 mil votos de diferença para o candidato de oposição, Henrique Capriles. A vantagem de menos de 2% já indicava que Maduro não tinha a mesma popularidade de Chávez e que a Venezuela estava dividida. Além de não ter o mesmo carisma e as habilidades políticas de Chávez, Maduro também não teve a mesma sorte, já que os preços do petróleo despencaram após a sua chegada ao poder. Sem as receitas de petróleo, a Venezuela mergulhou no caos. Imagens de supermercados vazios e consumidores passando horas nas filas para conseguir comprar apenas o básico se tornaram lamentavelmente comuns, assim como a de pessoas revirando os lixos em busca de comida. Com menos de um ano de mandato, Nicolás Maduro enfrentava uma onda de protestos por todo o país e o descontentamento com seu governo era claro. Pressionado, o presidente utilizou todo o aparato criado por seu antecessor para se manter no poder. Os militares e a milícia bolivariana atuaram com violência para reprimir os protestos, resultando em mais de 270 vítimas fatais em alguns anos. Enquanto os manifestantes eram caçados nas ruas, os opositores também sofriam perseguição do governo, com cassações de mandatos, impugnações de candidaturas e, em alguns casos, até prisões.
Com essas e outras estratégias, Maduro disputou as eleições de 2018 praticamente sozinho e foi reeleito. A falta de democracia no país foi o motivo alegado pelos Estados Unidos para impor diversas sanções, o que afundou a Venezuela ainda mais na crise. Nos últimos anos, quase 8 milhões de venezuelanos fizeram as malas e partiram em busca de uma vida melhor no exterior. Mesmo assim, em nenhum momento, Nicolás Maduro demonstrou interesse em deixar a presidência, ou, pelo menos, permitir a realização de eleições com a participação da oposição. O cenário começou a mudar em 2022, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia. Uma das consequências da guerra foram as sanções impostas à Rússia, o que levou à necessidade de vários países procurarem outras fontes de petróleo. Esse episódio marcou o início da reaproximação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Apenas algumas semanas após o início dos conflitos, no dia 8 de março de 2022, representantes dos Estados Unidos se reuniram secretamente com membros do governo de Maduro em Caracas. O encontro, revelado dias depois, surpreendeu até mesmo a oposição, já que até aquele momento, os Estados Unidos reconheciam o líder da oposição, Juan Guaidó, como o legítimo presidente venezuelano. Na mesa de negociação estavam alguns pontos. Pela proposta, os Estados Unidos se comprometeriam a retirar as sanções que impediam a produção de petróleo na Venezuela. Por sua vez, Maduro deveria se comprometer a realizar eleições livres, com a participação da oposição e a libertar também alguns presos americanos detidos no país. Pelo andar da carruagem, Maduro estava consciente de que realizar eleições em condições de igualdade seria praticamente decretar o fim do seu governo. Mas então, por que ele aceitou essas condições? O fato é que durante os anos em que se afastou dos Estados Unidos, a Venezuela se aproximou de países conhecidos pela rivalidade com os americanos. Cuba, China, Irã e Rússia passaram a fazer parte do grupo de aliados venezuelanos que, de certa forma, deram sustentação ao regime de Nicolás Maduro, principalmente a China e a Rússia. Enquanto os russos se tornaram o principal fornecedor de armas, a China se tornou o maior financiador. Um artigo publicado pela Universidade de Navarra, na Espanha, mostra que nas últimas décadas a Venezuela se tornou o principal cliente de armamentos da Rússia no hemisfério ocidental, com mais de 20 bilhões de dólares em aquisições. E não dá para negar o poder que as armas russas tiveram na manutenção de Maduro no poder. Além de tornar o exército mais forte e inibir qualquer tentativa de derrubada do governo pela força, grande parte dos fuzis comprados da Rússia foi parar nas mãos da milícia bolivariana, o grupo de civis formados para defender o governo e que conta com mais de 4,5 milhões de membros, segundo o próprio governo. Por outro lado, a China era responsável por ajudar a Venezuela no campo econômico, realizando empréstimos de grandes quantidades de dinheiro. De acordo com uma reportagem do jornal El País, apenas entre os anos de 2009 e 2019, a China emprestou mais de 62 bilhões de dólares à Venezuela, um valor que corresponde a 40% de todos os empréstimos que fizeram para países da América Latina. Os interesses da China sempre estiveram muito além de qualquer ideologia, e em relação à Venezuela não era diferente. Para o governo de Pequim, emprestar dinheiro para a Venezuela era uma garantia de conseguir mais petróleo. Se por um lado, a China é o maior importador de petróleo do mundo, por outro, a Venezuela tem as maiores reservas do planeta. Ao que tudo indica, os Estados Unidos também entenderam que a Venezuela não é a única culpada pelo caos em que o país vive, e os americanos foram retirando aos poucos as sanções econômicas impostas à Venezuela, o que ajudou a estabilizar a economia local. Os resultados dessas mudanças já começaram a aparecer. A inflação, que entre 2017 e 2019 era de mais de 100.000% ao ano, caiu para menos de 500% em 2023. Isso ajudou o país a sair de uma crise que parecia sem fim e que causou uma enorme migração em massa, além de milhões de vidas devastadas. A fraude nas eleições. Nicolás Maduro dirige a Venezuela desde março de 2013, como dissemos mais cedo no vídeo, quando assumiu o cargo após a morte de Hugo Chávez. A continuidade de sua presidência foi posta à prova no último dia 28 de julho, quando a população foi às urnas para escolher entre ele e Edmundo González Urrutia, representando a oposição.
Maduro declarou-se vencedor no dia seguinte e, em 2 de agosto, o Conselho Nacional Eleitoral, que seria o CNE, disse que o resultado, com a apuração em 93%, era de 51% para Maduro e 43% para Urrutia. As denúncias de fraude estão embasadas na demora do CNE em fornecer as atas eleitorais, utilizadas na totalização dos votos, que só foram entregues à justiça venezuelana mais de uma semana depois do anúncio do resultado. Neste interim, cópias de partes desses documentos foram divulgados pela oposição, colocando em dúvida o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral. A Organização dos Estados Unidos Americanos e a União Europeia não reconhecem o resultado. Após Maduro ter se declarado reeleito no dia 29, vem ocorrendo protestos na Venezuela contra sua reeleição, noticiados pela imprensa internacional. Segundo a ONG de Direitos Humanos Provia, 24 mortes de civis já ocorreram durante as manifestações, que têm sido reprimidas pelo regime de Maduro. Na última quarta, dia 7 de agosto, a Câmara Municipal de Curitiba, que seria a CMC, aprovou uma moção de protesto contra os atos antidemocráticos do ditador Nicolás Maduro durante a eleição presidencial da Venezuela. Os vereadores defendem que ele usou a força militar e policial e praticou atos coercitivos para fraudar o resultado da eleição, visando se perpetuar no poder. O debate começou na terça e foi finalizado tendo sido integralmente transmitido pelo canal da CMC no YouTube. Não houve quem defendesse Maduro durante os debates na CMC. Ambos os vereadores do PL apoiaram a moção de protesto, com Éder Borges defendendo que todas as casas legislativas devem repudiar a situação de calamidade que vemos na Venezuela. E Rodrigo Reis criticando o governo brasileiro, que, até o momento, não contestou as eleições no país. As vereadoras do Partido Novo opinaram no mesmo sentido, com Indiara Barbosa afirmando que, pelas evidências dos organismos internacionais, existem fortes indícios de fraudes nas eleições, e Amália Tortato apontando que somente a Rússia e a China reconhecem a vitória de Maduro nas eleições. Nenhum outro país sério fez isso. Apesar disso, poucos acreditam que Maduro vá deixar o poder de maneira pacífica. Se até agora, mesmo com uma rejeição recorde e com um país completamente quebrado, ele não demonstrou nenhuma intenção de realizar eleições, é bem provável que uma eventual derrota não seja aceita com facilidade. A decisão mais óbvia e legal seria realizar uma transferência de poder de forma pacífica, mas poucos acreditam que isso vá acontecer. Outra possibilidade é Maduro tentar seguir os passos de Daniel Ortega, na Nicarágua, que fraudou as eleições para garantir a sua vitória e permanece no cargo até hoje. Seja qual for a decisão de Nicolás Maduro, é certo que os próximos meses serão decisivos para o futuro da Venezuela e podem marcar o fim de uma era. Se ele aceitar as regras do jogo, há grandes chances de sair derrotado e, muito provavelmente, nunca mais voltar ao poder. Por outro lado, caso decida recorrer ao autoritarismo, a Venezuela corre o risco de enfrentar uma nova onda de violência e mais sanções internacionais. De uma forma ou de outra, o chavismo, como o conhecemos, está por um fio. Mas e você? O que acha desse caos que a Venezuela está passando? Acha que Maduro pode, de alguma forma, ainda continuar no poder? Compartilhe nos comentários. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Agradecemos o apoio, um abraço e até o próximo vídeo.